Fala galera que tá chegando aqui no meu canal, eu me chamo Ian Machado. Se você não me conhece, não se esqueça, se inscreva aqui no canal porque você ajuda muito a gente a crescer. E hoje eu ia roteirizar esse vídeo, ia fazer não sei o que. Eu falei, cara, eu vou trocar ideia, tá ligado? Porque eu acho que é muito mais da hora, né? Apesar de eu fazer alguns vídeos roteirizados aqui pro canal e eles engajarem bastante, o que eu acho engraçado, parece que as pessoas preferem algo mais automatizado. Mas enfim, eu resolvi fazer esse puramente aqui, ó, no papo, no goela. E a gente vai falar por que que a gente dropa games, mano. Depois da nossa vinheta. Então, galera, eu resolvi fazer esse vídeo, né, falar um pouquinho sobre a experiência. Recentemente a gente tava fazendo um live aqui do Oblivion, né, o The Elder Scrolls Oblivion. E, cara, eu resolvi dropar, simplesmente porque o jogo não tava me agradando. Eu ia fazer a live aqui pra vocês, mas eu ia estar mentindo, tá ligado? E eu não gosto de mentir. Então, assim, o jogo é ruim? Não, tá ligado? Porém, o jogo é datado. Então, por ser datado, cara, é muita mecânica de jogo de 2006. E isso tava... Além do fato de eu não gostar de câmera voadora, que já é uma coisa relevante e precisa ser levado em conta, né? Eu não tava gostando das mecânicas, tava muito cansativo, muito chato, tá ligado? E aí eu falei, cara, não dá pra seguir com uma live por mais tantos dias à frente aí, pra fazer um vídeo só por fazer pra galera, enfim. Então eu dropei. E aí vem esse questionamento, né? Cara, por que que a gente dropa os games, né? Por vários motivos, né? A gente pode, por exemplo, base do roteiro que eu tinha feito aqui, a gente pode começar por um que talvez seja um dos principais, né? Por exemplo, tem jogo que faz ali uma introdução, né? Tipo, te pega muito com filme, né? Vou dar o exemplo do Final Fantasy XVI, que foi um outro jogo que eu dropei, tá? Porque ele tinha muito filme. E aí esse filme ele pode ser no início, pode ser durante, ou pode ser até o fim, mano. Que tava sendo o caso do Final Fantasy XVI, que eu tive que dropar porque, mano, o jogo é bom, a mecânica até interessante, a ação total, não tem... É zero RPG praticamente. Tem nada, assim, tipo, que você fale, nossa, é um RPG. Não é. Hoje em dia, Final Fantasy, esse último, por exemplo, só o 7 realmente, o remake, que tá bem com a pegada RPG ainda. Mas, por exemplo, o Final Fantasy XVI, muito filme, muito CGI, muita coisa, me fez dropar. Talvez essa parte de CGI, muita cena, possa afastar algumas pessoas e fazer elas droparem. Isso me fez dropar Final Fantasy XVI, mas não é o único. Também tem aqueles exemplos, né? Você tá jogando e, cara, não tem desafio. Ou, quando tem, é muito desafiador. Aí a gente pode, sei lá, vamos botar um jogo fácil. Eu vou jogar aqui o próprio Final Fantasy XVI. Fácil também, não tinha muita dificuldade não, né? Ele tinha gráficos bonitos, a jogabilidade era fluida, mas fácil também. Então, além do fato... muita CGI, muita cena, ele era fácil. Aí tem o outro lado da moeda, que é o Dark Souls, por exemplo, um jogo assim mais Souls-like, Nioh, Sekiro, né? São jogos mais difíceis. E isso também pode afastar a galera. E isso pode fazer você dropar, porque você tá indo e não consegue passar, cara. Nem com tutorial, nem com nada. Aí fica difícil, entendeu? Então também, talvez aí seria um ponto de reflexão. Você toma um hit e morre e não consegue passar daquilo 20 vezes. Já pensou? Não dá, né? Outro ponto também é falta de tempo, jogos muito grandes. Eu posso citar um jogo muito grande que eu joguei, que foi Baldur's Gate 3. Esse jogo é imenso, é gigante, tá ligado? Porém, eu tava numa época que eu tava com tempo, né? Eu tava mais em casa, portanto eu consegui me dedicar. Mas quem vai diariamente no escritório, trabalhar, não consegue pegar um jogo desse pra jogar. Porque a pessoa vai ficar frustrada. Por quê? Ela vai chegar depois de um dia cansativo de trabalho, ela vai querer o quê? Dormir, ela não vai querer jogar. Se ela querer jogar, provavelmente ela vai ir pro trabalho no outro dia quebrada. Porque é um jogo que te suga, cara. É um jogo que você vai jogar horas e horas e não vai enjoar. Então, é meio que essa pegada, né? A gente tem outros exemplos como The Witcher 3, por exemplo, que também é bastante grande, 100 horas aí de gameplay, tranquilamente. O fator tempo também pode limitar algumas pessoas. Às vezes a pessoa vai preferir um
um jogo mais linear de história, tipo The Last of Us, porque ele tem um início, meio e fim muito mais rápido que um The Witcher, que um Baldur's Gate 3, enfim, qualquer outro RPG maior aí de extensão. Aquele negócio, você vai querer chegar em casa, não, só vou jogar 1 hora. Aí passa 40 minutos só organizando o inventário. Já pensou? É um negócio bizarro. Outra coisa também, gameplay repetitivo demais. Aí a gente tá falando daqueles velhos vícios dos jogos de mundo aberto, por exemplo, que você tem que ajudar o NPC que, sei lá, tá fazendo uma fazendinha e você tem que pegar uma planta pra ele. Isso aconteceu muito no Final Fantasy VII. Não tornou o jogo ruim, mas foi algo que começou a incomodar. Então, é muito difícil você pegar um jogo, por exemplo, como Red Dead Redemption, onde cada NPC é uma história. Muito jogo vai te fazer o quê? Colher a planta para curar o cachorro do dono da fazenda. E isso você vai fazer em 20 fazendas diferentes no jogo. Então, tipo assim, puta que pariu, né? Vamos inovar isso aí, vamos ter mais criatividade para fazer a gente ficar preso. Então, também essa questão do repetitivo, NPCs muito repetitivos, side quests muito repetitivas e às vezes até missão principal muito repetitiva, tá? Vai, enfrenta o chefe e volta, vai, enfrenta o chefe e volta. Sem dificuldade, sem muita coisa, você vai dropar. Outra coisa também é história ruim ou história mal contada, né? Aquele negócio, às vezes eu jogo um RPG e tem muito arquivo pra você ler. Eu não vou falar pra você que eu leio tudo, porque de verdade, se eu for parar pra ler todos os arquivos, toda a narrativa, toda a lore do jogo que tá nos 500 mil livros que você acha no game, a parte do gameplay que você tem que matar o boss, passar os seus desafios, você não faz, cara, porque você só vai estar lendo. E tudo bem, eu acho que tem gente que gosta de mergulhar mais intensamente no jogo e tudo mais, mas aí entra no fator tempo também, né? Você vai ter tempo, né? Às vezes tem isso. Então, às vezes eu prefiro ser mais direto na gameplay, fazer as coisas, claro, ler algumas coisas daqui e dali, mas não focar tanto nisso. E também essa questão da história, ela vai muito disso, porque às vezes você só vai entender a história se você ler os 500 mil arquivos. E eu acho que era meio isso o Oblivion também, viu? O Oblivion você tem ali, você entende um pouco do que está se passando, mas eu imagino que você tenha que ler muito. Então isso talvez me atrapalharia ou me atrapalhou também na questão de dropar o game. Aí vem aquela coisa, se você tá jogando, não tá entendendo? Tem que ir no vídeo do YouTube para entender a lore do jogo, algo tá errado, né? Outro ponto interessante é bug, né? Tipo, você tá enfrentando muito bug, travamento atrás de travamento, problemas técnicos. Eu enfrentei um pouquinho, tá? No Oblivion, mas depois de um tempo corrigiu-se. Era algum bug que quando eu colocava em Quad HD ele dava uma engasgada no sistema. Mas, beleza. O Cyberpunk foi assim, né, no lançamento. O próprio The Witcher teve bastante problema de desempenho. Então essas coisas podem te afastar e te fazer dropar também, né? Eu amo os bugs, né? Porque às vezes tem alguns bugs muito engraçados. E tinha muitos bugs engraçados em The Witcher 3. Era uma coisa atrás da outra, assim. Mas quando eles te fazem perder 2 horas, por exemplo, de progresso, aí já não é legal, né? E também, velho, tem aquele fator pessoal que tipo, simplesmente não é o seu momento, né? Talvez, né, algum jogo você tenha pegado, ele é até bom, mas você naquele momento não tava na pegada, por exemplo. Tem épocas que eu quero um jogo de terror. Tem épocas que eu quero muito um jogo de RPG. Tem épocas que eu quero um jogo mais de aventura, plataforma, né? Então, você tem épocas, certo? Então, por mais que eu curta mais RPG, então eu jogue mais RPG do que qualquer outro estilo, vai ter momentos que eu vou querer jogar um jogo de esporte, vai ter momentos que eu vou querer jogar um jogo de FPS, vai ter momentos que eu vou querer jogar um plataforma tipo Mario. Então é muito de momento, né? Então talvez isso é a questão de você não estar no momento certo para jogar aquele jogo. Então a culpa não é do jogo. Cara, no fim das contas, todo mundo vai dropar algum jogo. Isso aí é um fato, né? Não é porque eu tô aqui criando conteúdo que eu vou ter que seguir naquele jogo que eu não tô gostando. E por esse motivo eu fiz esse vídeo aqui, porque eu acho importante debater. Vamos abrir o jogo aqui sobre dropar e tirar esse tabu. Que não pode dropar, que o criador de conteúdo
tem que fazer do início ao fim, mesmo sem gostar do jogo. Isso é fake pra caramba. Então, imagine você que tá em casa, que ninguém tá assistindo, você deve dropar muito mais jogo que eu. Me fala aqui embaixo, cara. Me fala aqui embaixo os jogos que você dropou. Eu tenho certeza que não é um não, é muitos, hein? Mas deixa aqui embaixo. Mas, mais importante isso também, não se esqueça de se inscrever, cara. Porque isso ajuda a gente muito. A gente tá chegando nos 1000, cara. 1000 inscritos. É pouco pra uns, mas pra mim já é um passo muito importante. Então se você puder deixar essa dose de carinho aqui pro nosso canal, eu agradeço. Namastê. Beleza? Sem mais, até o próximo vídeo. Fui!